só pensa no mar. Quando no mar navega, só pensa na terra chegar. Meu canto é quem guia o impulso da onda que faz o oceano emitir seu marulho. Meu canto supera do mar o barulho que faz com que a tempestade se esconda. Meu canto é quem exige que o mar lhe responda e chama a tormenta pra lhe acompanhar. No dia que emudecer meu cantar, a própria garganta da água se enterra e eu faço tremer o alicerce da terra, cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, 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 cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, 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 cantando galope na beira do mar. O vento passando através de uma mata, arrancada das árvores suas folhagens. A força do rio, contida entre imagens, liberta-se quando ele cai em cascata. Toda a natureza tem a força exata que leva o mundo a se transformar. Nenhum ser vivente consegue escapar. A lei natural que governa é e eu faço tremer o alicerce da terra, cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, 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 cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, 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 cantando galope na beira do mar. Se um dia você passeando na praia ouvir um concerto solene e profundo, como se houvesse no ventre do mundo uma orquestra que lá se oculta e ensaia, você feche os olhos, se besa e caia de joelhos na areia e comece a rezar. Pois quando essa voz principia a soar, nos céus e no inferno o portão se descerra. Sou eu abalando a alicerce da terra, cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, 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 cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, 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 cantando galope na beira do mar. O mar é um cofre de imensos segredos, naufrágios, tormentas, batalhas e dores, desastres, mistérios, viragens, terrores, sepulcros, cavernas, abismos e medos. A terra é uma arena de tristes segredos, miséria, doença, infortúnio e pena, maldade, violência, tortura e azar, golpes, traição, assassínios e guerra. E eu faço tremer o alicerce da terra, cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, 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 cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, 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 cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, 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 cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Aí, pessoal, é um prazer enorme aqui estarmos iniciando mais uma vez o nosso Cordel em Movimento, né, com a banda Flor de Cactos, que é uma banda aqui do Rio Grande do Norte, que no início da década de 80 gravou seus LPs. E essa música aí é o Alicerce da Terra, né? São 4 estrofes em décima, organizada, quer dizer, o texto é do Braulio Tavares, né? E foi musicada por Babal, que é um músico aqui do Rio Grande do Norte, que é da banda. E eles lá naquele convívio ali no Rio de Janeiro, né, no início da década de 80, se cruzaram, e essa música aí foi o segundo LP dessa banda, né? Flor de Cactos. Então, é uma música que tem uma marca bastante, né? O Alicerce da Terra. E como nós estamos debatendo, e vamos debater um pouco aqui a missão do poeta, né? Eu acho que o poeta também tem a ver com o Alicerce da Terra, né? Nós vamos debater, né, sobre essa questão. Aqui é o Cordel em Movimento, é o 18º encontro, né, que nós estamos realizando este ano, né? Iniciamos no ano passado, na pandemia, no final de março, logo, né, no início da pandemia, desenvolvemos durante o ano inteiro, 2020, esse ano retomamos, já estamos no 18º encontro. E quem perdeu os passados, só aí no canal, né, da Estação do Cordel, no YouTube, que vocês vão encontrar todas as lives, os debates realizados com os convidados, né, que estiveram aqui, né? Tem esse movimento, tem a curadoria de Aderaldo Luciano, né, que tem dado um suporte grande,
né? Agora, nessas últimas semanas, teve problema de saúde, teve que se afastar, né? Mas nós estamos aí retomando, agora no mês do agosto, do cordel, né? Inclusive, agora, durante esse mês, Gilberto e Varnesi, nós estaremos organizando o Agosto do Cordel, né? E aí, o Cordel em Movimento faz parte desse processo todo, mas nós estamos fazendo uma campanha, né, de um sorteio com 4 prêmios. Como a Estação do Cordel completou 4 anos este ano, nós vamos fazer um sorteio com 4 prêmios. O primeiro prêmio aqui é 30 cordéis da Luzeiro, certo? São vários clássicos. Nós vamos sortear. O segundo prêmio aqui é essa obra de um pintor aqui, um artista plástico aqui do Rio Grande do Norte, Valderedo, que inclusive tem realizado vários trabalhos junto com a Estação do Cordel. Uma obra muito bonita. O boi aqui, Vanessa. O terceiro prêmio são 20 cordéis também da Luzeiro, né? Incluindo os clássicos aí. E o quarto prêmio são 10 cordéis. Então, é R$ 1.000 de Nando, deu problema aí na sua fala. Olha, Nando, Gilberto Nando foi defenestrado aí pelas redes sateliais. Está voltando. Nando, seja bem-vindo. É assim mesmo, coisa ao vivo é assim. Exatamente. Nando, aí para você continuar. Enquanto isso, né, Gilberto, vamos ficar pensando nós qual é a missão do poeta. Gilberto, qual é para você aí a missão do poeta, hein? Diga aí qual faz com você. Eita, Varnesi, a missão do poeta. Essa pergunta é uma pergunta bastante complicada, né? E quando eu distribuí o link para as pessoas, para os amigos, alguns vieram com questionamentos, né? Uhum. Por exemplo, eu acredito que você deve ter escutado também, eu tenho um professor que é poeta, com livro publicado, lá do IFRN, o Nelson Almeida, e ele fez o questionamento, ele disse: Gilberto, será que o poeta tem uma missão, né? E até ele deu alguns exemplos, fez várias perguntas, né? Fez várias perguntas, eu até anotei aqui. Você acredita que o poeta tem uma missão? Se sim, a missão dele é distinta das demais pessoas? E continuou ele: qual é a missão de um professor, de um médico, de um engenheiro? O cumprimento de uma missão, pelo menos nessa perspectiva, amarra o indivíduo a regras indispensáveis. Ele fica preso a normas de moral e conduta. Isso se aplica ao poeta? Isso se aplica à arte? E eu não respondi essas perguntas para ele, sabe? Sim. Tomei como provocação, né, como questionamento, perguntei se ele iria assistir a live, e ele disse que sim, não é? Alguém perguntando isso para você, você tem alguma resposta na ponta da língua? Não, Gilberto, na ponta da língua eu não tenho, dado que é uma resposta muito vasta. É ao mesmo tempo você querer colocar o oceano num copo, mas ao mesmo tempo é também você saber que, não podendo colocar o oceano no copo, essa resposta ela será sempre grandiosa, porque é do sentir de cada um. Agora, na minha experiência profissional, na minha experiência de poeta, o que eu tenho sentido que ser a minha missão é, primeiro, que eu devo ser um encantado pela poesia. Gilberto, eu acho... Excelente. Que eu acho que ninguém deve exercer profissão nenhuma sem ele ser encantado por ela, porque senão, Gilberto, é uma decepção. Você imagina um médico desencantado, ele vai tratar de qualquer jeito. Você imagina um professor desencantado, ele vai tratar o paciente de qualquer jeito. Você imagina um piloto de avião desencantado, corre o risco de ele bater esse danado
numa montanha de propósito. Então, eu procuro primeiro, isso na minha experiência profissional, então eu procuro primeiro me encantar. Eu sou encantado com a poesia. E uma vez encantado, aí, a partir dela, a partir do que a poesia me inspira, eu também vou procurando encantar os outros. E neste encantamento, eu vou exercendo essa função, procurando agregar valores a esta função, que ela continue me encantando, e além de encantar-me e encantar os outros, essa poesia possa ser útil na denúncia de um problema social, na desigualdade social, possa ser útil levando alegria a quem está triste, possa ser útil levando reflexão a quem precisa refletir, possa ser útil denunciando as mazelas que nos afligem, possa ser útil tornando um aluno mais leitor, possa ser útil atraindo outros para se encantar com esta poesia e, depois de encantado, procurar encantar os outros. Então, eu tenho levado a minha experiência, o meu caminho de arte, há 20 anos completados este ano, eu tenho procurado, Gilberto, seguir este norte, mas uma resposta precisa, como 2 mais 4, 2 mais 2 são 4, eu acho que nenhum de nós temos, mas nós vamos buscando regar cada vez mais esta missão nossa para torná-la útil, para torná-la bela, porque, segundo Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Isso. Eu gostei muito dessa sua resposta, e principalmente quando você usou a figura do médico, né? Você se tratar com qualquer profissional que não gosta do que faz é desagradável e arriscado, né? Imagina você estudar com um professor que não gosta de ensinar, né? Ser operado por alguém que está ali porque o pai o obrigou a ser um médico é uma experiência que a gente não quer de jeito nenhum, né? E eu gostaria de voltar a passar a palavra aí para o nosso amigo Nando, que foi derrubado, né? A gente continua depois. Vamos lá, Nando. Parece que ele sumiu de novo, Nando. Ai, meu Deus. Nando, cadê você? Ele parece que não está... A internet de Nando está ruim de novo, né, Gilberto? Mas vamos continuar. É verdade. Vamos continuar. Passa a palavra. Continue aí, Gilberto. Então, uma coisa que a gente não fez, parece que não é necessário, não sei, mas você não se apresentou, né? Eu também não me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Gilberto Cardoso, poeta da freguesia. Alguns me chamam de Gil, outros de Gil de Maria. Se as mulheres com carinho me chamassem de Gilzinho, com certeza eu gostaria. Sou natural de Cuité, do solo paraibano. Pode até não parecer, mas eu sou um ser humano que nasceu para voar, como podem comprovar as orelhas de abano. Olha aí. Então, eu sou Gilberto Cardoso, né? Eu sou educador e sou poeta cordelista, membro da Academia Norte Rio Grandense de Literatura de Cordel. E tem uma novidade, viu meu amigo Varnesi? Eu me tornei patrono vivo de uma determinada academia. Recebi o convite e terminei aceitando, né? Nesses dias vai aparecer para você também esse convite. Tenho 2 livros publicados, né? E tenho também muitos cordéis. Então, quando a gente fala sobre missão do poeta, né? Teve uma outra pessoa também, uma grande poetisa aqui do Rio Grande do Norte, a Jeane Almeida, que ela disse o seguinte: a palavra missão parece-me ser um peso, e é tudo que a poesia não é, peso. Eu fiquei refletindo, né, porque isso vem de uma pessoa que realmente entende de poesia, e eu me lembrei, inevitavelmente, Varnesi, na hora dessa, eu me lembro logo do famoso Paulo Leminski, né? Quando perguntaram para ele para que é que servia a poesia, ele disse que a poesia era um utensílio sem utilidade, que ele chamou de inutensílio, né?
Eu achei muito interessante. E ele até fez uma comparação, né? Que utilidade tem um gol feito por Pelé, por alguém, né? Em si, não tem utilidade, mas aquilo cumpre um papel de alguma maneira, né? Então, quando a gente fala na missão do poeta ou na utilidade do poeta, para que serve o poeta, a gente se remonta basicamente à missão da poesia, né? Qual é a missão da poesia, né? E eu me lembrei também aqui, para passar a palavra para você, do poeta Manuel de Barros, que ele dizia que poesia é o mel das palavras. Pois Bonito, é, né? é lindo, né? É poético, né? Olha aí a poesia, o mel das palavras. São palavras adoçadas ou adocicadas. Gilberto, Isso. a palavra missão, para mim, ela não tem um peso. Sim. Porque eu acho que quem opta por exercer uma missão, ele vai fazer por prazer. Sim. E o que lhe causa prazer não é peso, não é fardo. E eu acho que, muito embora eu considere a minha arte, assim, a minha missão de levar o cordel, de falar de cordel, e no cordel, claro, está implícito a poesia. Mas, para mim, não é peso, embora eu considere missão. Agora, também a sua amiga tem razão. Se a pessoa tiver a missão, eu tenho que fazer porque é minha missão, for como um peso, aí eu sugiro que procure outra coisa, porque não é para ser peso. Aquilo, por exemplo, um general, olha, uma coisa terrível que eu vou dar, é um exemplo horrível nesses tempos que a gente está vivendo nesse país. Mas vou dar um exemplo. Um general que vai liderar uma guerra. É uma missão terrível, tenebrosa, porque vai matar o outro para escapar, defender o seu lado. Mas ele não considera um peso, porque ele escolheu aquilo. Eu não escolheria, porque eu não tenho apreço nenhum dessa turma. Mas eu não escolhi. Mas já quem escolheu e gosta e quer, ele não sente um peso. Então a missão, se você escolheu de livre vontade, se você optou por aquilo, eu não acho que seja um peso. Agora, minha amiga Edmaria também, ela falou que a poesia, eu perguntei, olha, hoje vamos falar sobre o tema missão aí, a missão do poeta, o que é que você acha que seja? E ela, não, a missão do poeta é essa leveza, encantar as pessoas. Tem aqueles que são mais, que dão mais na jugular, que é mais direto, mais incisivo, mas tem aquele que é mais reflexivo, e você, fazendo aquela reflexão por um caminho menos contundente, você também chega àquilo. Então, Gilberto, é uma coisa muito difícil de definir essa missão. Mas que, voltando lá para o início de nossa conversa, para devolver aí a Nando, antes que ele caia de novo, a nossa é sempre encantar, né, Gilberto, pela palavra. E levar essa palavra adocicada, adoçada. Botar mel mesmo, como você disse aí. Nando? Ei, eu não sei o que está ocorrendo, rapaz. Passei o dia todo trabalhando no computador, fazendo, né, trabalho remoto e não teve problema nenhum. Mas deu uma quedinha, depois a gente retoma o que eu estou falando. Eu queria só lembrar a turma que está aqui. Francisco de Almeida, direto lá de Teresina, do Piauí, né, terra também de cordelista, Marcondes Lopes, em São Luís do Maranhão. Tive lá e não encontrei o homem lá. Né? Em São Luís, Marcondes está aqui presente, aí tem Rubens Demetrio também dando parabéns. Carlos Carota, não é o que é professor lá em São Paulo? Comigo lá na Zona Sul. Um abração aí, Carlos. Zulene Silva, também aqui presente. Aí deixa eu ver mais. Né? Adenilson Barros, aqui dando uma salva aqui à Estação do Cordel. O Marconi também dando os parabéns dele aqui. A Anitta sempre presente, né? Que é envolvida com a gente da estação. Jussiana Soares, Valdirene Cravo. Eu acho que eu pulei alguns. Os repentistas amigos de São Paulo aqui dando um alô aqui, Vanessa, pra gente. Essa Valdirene é minha prima. Né? Os repentistas amigos de São Paulo, quem é que está assinando? Deve ser Thelma. Thelma, né? Um abraço, né? O Joel Canabrava, também aqui presente. Então tem um grupo que está passando aqui
e está acompanhando justamente esse trabalho. Eu tenho um acordo com vocês, reforça a ideia de que a missão não é um fardo. Nada deve ser, né, colocado como um fardo. Né? Quando a gente trabalha, a gente se apaixona pelo trabalho para desenvolver nossa tarefa. Se a gente considerar que é um fardo, o que a gente vai produzir não vai ser legal. E a mesma coisa é nessa tarefa dos poetas. Né? Os poetas, inclusive, quando eles ficam mais leves, sem estar com esse peso nas suas costas, ele consegue produzir, olhar para a realidade, né? E aí opinar sobre o que está enxergando. Né? É muito importante isso. É por isso que os poetas, em todos os tempos do mundo, quando olha para a realidade e vê uma coisa que está oprimindo, a grande maioria, né, se levanta contra aquela opressão. Eu estou dizendo a grande maioria porque eu sei que tem aqueles que se submetem ao papel do opressor, né? Como vivendo numa sociedade de classe, então no meio dos poetas também vive isso. A história do movimento do cordel foi isso, durante a ditadura. O que é que boa parte dos cordelistas fizeram? Saíram elogiando os generais. Né? Alguns, inclusive, abandonaram a sua visão crítica que tinha antes e passaram a babar, como a gente diz no termo atual, de generais. Né? Quer dizer, então tem aqueles que gostam de bajular, né? Aqueles que estão no poder. E tem aqueles que enxergam a realidade e dizem, meu papel é de ser, inclusive, cutucar isso aí, é de mostrar caminhos, é de fazer a reflexão. Aí tem alguns que são mais incisivos e outros não. Né? Então, eu acho que esse debate todo ele faz parte do mundo em que nós estamos vivendo. E realmente é Thelma que está aí, por trás de Repentista Amigo de São Paulo. Um abraço aí, Thelma. Estamos aqui. Isso. Gilberto, por favor, eu estava falando antes de Nando, então, por favor. Certo. Olha, eu, enquanto o Nando estava falando aí, eu estava me lembrando da seguinte realidade. Você vai ver em movimentos anteriores do fascismo, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que o quadro não era diferente do que vemos hoje, né? Poetas que aderiram a alguma visão errada, né? O futuro, destruíram a imagem deles para o futuro. Um desses poetas, por sinal, disse uma coisa muito bonita. Ele disse, o poeta é a antena da raça. Olha que coisa linda, né? O poeta é a antena da raça. O grande Ezra Pound. Mas aí marcou uma visita ao Mussolini. Mussolini elogiou muito o trabalho. Ele tem poemas belíssimos, é tanto que dizem que ele está para a poesia como Einstein está para a física. E, no entanto, ele se deixou levar por aquele movimento, né? Ao ponto de alguém comentando sobre um outro amigo dele, poeta, disse o seguinte, eu não estou conseguindo conciliar o melhor livro de poesia que eu considero e a posição política do autor tão absurda. Não estou conseguindo conciliar, sabe? Então, às vezes você vê, e essa cena que aconteceu na filosofia, na poesia, em todas as artes, né? Hitler tinha o poeta dele. A gente vê acontecendo hoje em dia, não é? E muitas vezes o que a gente espera do poeta é muito interessante, que eu vou dizer agora, eu acho que é interessante. Quando a gente fala na missão do poeta, às vezes a gente não está nem esperando que ele utilize a poesia dele em favor de determinada causa. Por exemplo, a gente tem aí cantores muito bons, cantores da MPB muito bons, que as pessoas não estão pedindo que eles façam músicas falando sobre determinados temas, não. Apenas que eles se posicionem contra o fascismo, né? É o mínimo que os fãs exigem, às vezes, de um poeta, de um cantor, né? Porque o poeta, ele tem a sua poesia, cujo objetivo é o quê? O objetivo da poesia é fornecer prazer, expressar sentimentos, né? Aquilo que disse um poeta popular,
um mote famoso que todos vocês conhecem é: poeta, cante o que eu sinto e não sei cantar, né? Então, o poeta, ele dá voz ao sofrimento das pessoas, às alegrias, às expectativas, às tristezas, né? A gente poderia dizer que a palavra profeta tem a palavra poeta no meio, e todo bom poeta, ele é um profeta. Ele é um profeta dos seus tempos. Quando a gente vê, por exemplo, ali um Castro Alves, né? No seu poema Navio Negreiro, fazendo aquele clamor, lamentando a escravidão, a gente sabe que ele está cumprindo um papel não só de trazer beleza, mas de despertar consciências. No entanto, a gente não pode esperar isso de todos os poetas, porque alguns, ingenuamente ou por mau caratismo, se deixarão levar por teorias que não são favoráveis à ética nem à cidadania. Mas, Gilberto, é possível você ter uma obra grandiosa, uma obra, inclusive, de vanguarda, né? No campo da literatura, textos assim que questionam, são questionadores, e, por exemplo, o autor ser reacionário, ou o autor ter ligações com políticos atrasados. A gente vê o exemplo de Luiz Gonzaga, né? O caminho que ele trilhou. Tinha obras e a letra extremamente que questionavam, inclusive, as mazelas que aconteciam no Nordeste, né? A figura do Nordeste, que era, inclusive, discriminado, e ele levantou essa bandeira, mas, ao mesmo tempo, tinha relações com os coronéis, com os políticos, tinha uma posição totalmente distinta. Então, muitas vezes, a gente tem na história mundial artistas que têm sua arte como uma arte de vanguarda, questionadora, mas o seu posicionamento político é extremamente atrasado. Então, isso é parte de uma realidade que a gente vive. Infelizmente, né? A gente teria que ter o artista e sua obra, né, caminhando lado a lado. Mas, infelizmente, a obra caminha muito à frente das cabeças. Infelizmente. Das cabeças, né? Nós temos visto isso de 2018 para cá. Nós fomos surpreendidos, todas as famílias brasileiras foram surpreendidas de repente com pessoas que dentro do clã familiar, dentro da família, né, no rol de amigos, optaram por um voto assim que destoou totalmente do que a gente conhecia da pessoa, né, Nando? Então eu digo, olha, não é a mesma pessoa, era assim ou se revelou agora? E aí, Gilberto, voltando para a missão do poeta, por isso que eu acho que nós, poetas, temos que dialogar com outras artes, para não ficarmos também alienados. Porque nós corremos esse risco, Nando. Às vezes o poeta só quer também ler poesia. E não prestigia o outro, não. Só quer ser lido, mas não lê o outro. Isso é muito grave também. Sob pena de construir uma obra medíocre. Isso. Porque quem não se alimenta poeticamente, como é que vai alimentar a sua obra poeticamente? Ontem eu fui visitar aqui um grande poeta, o criador do termo literatura marginal, o grande Ferrez, aqui em São Paulo. Esse homem é uma voz, é uma antena, Gilberto. Sim. É uma antena que capta o sofrimento, a dor e a amargura dos excluídos e bota na sua obra. O livro best-seller dele é Capão Pecado, publicado há 20 anos, completou o ano passado. E a gente conversava justamente sobre isso, de nos alimentarmos. Por causa de Ferrez, eu estou me tornando um amante dos quadrinhos. Ele criou uma editora só para publicar quadrinhos. E olha que quadrinho maravilhoso, Nando e Gilberto. O Retorno do Messias. Um outro aqui importantíssimo para a história do Brasil. Guarani, a Terra Sem Mal. Isso aqui eu não li ainda, porque ontem eu ganhei um monte de livro desse, Nando, dele, e esse aqui fala justamente dos índios do Paraguai, que o Brasil matou.
eu acho que com a Argentina, se não me engano. É preciso que se juntou os países para acabar com o Paraguai. Todo mundo sabe que o Paraná pertencia ao Paraguai. Então, é preciso que a gente se alimente também com outras obras, com teatro, com cinema, com tudo, com outras leituras, com a leitura do romance, com a leitura de tudo, para a gente se alimentar e nossa obra não seja uma obra medíocre. Porque, senão, a gente fica pequeno, a gente não conhecer o trabalho dos outros, a gente não conhecer a literatura de um modo geral, não conhecer o teatro, não frequentar o teatro, não ir ao circo, não ir àquilo, não ir às celebrações folclóricas que, por exemplo, possa ter na nossa cidade. Então, aí a gente não dialoga, fica com a obra de nós para nós mesmos. E quando a gente, Nando, busca, eu acho, que esses outros caminhos, por isso que a Estação do Cordel, ela tem um diferencial. Olha nos nossos eventos aí em Natal. Tem chorinho, tem samba, tem viola, tem repente, tem um boi que Nanda é encantado por um boi. E tem, para quê? Para dialogar, porque não é só o cordel. Nós temos todas as outras culturas. Eu faço cordel, mas o meu cordel tem que estar prenhe, tem que estar grávido de outras riquezas culturais, para que quando as pessoas leiam, percebam, olha, esse aqui vai além, não é só cordel, não, esse aqui não só rima por rimar, não, que é o que Leandro fez com a obra dele. É preciso, Gilberto, a gente voltar às origens para a gente se enriquecer. Temos que nos enriquecer cada vez mais para tornar a nossa obra rica e dialogar também com as obras dos outros autores, com as obras dos outros criadores culturais. Eu penso por aí. Olha, eu acrescentaria o seguinte, Varnesi, você vai concordar plenamente com o que eu vou dizer agora, ampliando mais ainda, o cordelista, o poeta popular, ele corre o risco de supervalorizar o gênero cordel e desvalorizar outras formas poéticas. Então, eu percebo isso, sabe? Quer dizer, você está falando em algo bem amplo, você dialogar com outras manifestações artísticas, e eu diria o seguinte, eu já vi poetas, não sei se você já viu também, poetas que na sua simplicidade ficam menosprezando poemas que não tenham métrica nem rima, certo? E eu acredito que são gêneros, são estilos poéticos, e o importante é que tenha poesia, certo? A poesia, ela não ela nem sempre vai estar atrelada à métrica e à rima. A oração, sim, a oração tem que ser comum a qualquer manifestação poética. E eu gosto muito, Nando sabe dessa minha predileção, de um poema que eu acho que cabe muito nessa nossa conversa, é um poema de Vladimir Mayakovsky, em que ele diz, o sol existe, né? É o título. Ainda que seja noite, o sol existe. Por cima de pau e pedra, nuvens e tempestades, cobras e lagartos, ainda que tranquem o nosso quarto e apaguem a luz, o sol existe. Então você escuta esse poema aqui, não é? E você vê que ele não tem rima, ele não tem métrica, mas ele tem poesia, né? Ele tem poesia. E quando a gente fala em poema, a gente também não pode restringir poesia a poema, porque há muitos textos em prosa que são cheios de poesia, muitos romances, muitos contos e muitas crônicas, né? Por isso que temos as crônicas poéticas. E o que é que a gente vê num poema como esse? A gente vê que esse poeta, ele tinha uma causa, né? O Mayakovsky. E vamos aqui analisar o contexto de como ele fez esse poema. Ele estava trabalhando em prol da Revolução e deram a ele a tarefa de fazer desenhos e carimbar algumas coisas que era para alertar a população analfabeta sobre problemas sanitários. E então ele fez uma série de poemas e vivendo numa região onde normalmente é o gelo, né, é o frio, é a escuridão, ele vai e faz esse poema, O Sol Existe. Quando você lê um poema como esse,
ele teve um significado primário para quem o produziu, né? Que não estava gostando daquele trabalho diuturno que ele tinha que fazer. E tem um significado também para cada um de nós, não é? Num momento como esse, nós estamos como que nas trevas do obscurantismo político, né? Do fascismo. A gente está nas trevas de uma pandemia, perdendo pessoas queridas, amigos maravilhosos. Mas, de repente, a gente lê um poema como esse e a gente se lembra, não, um dia esse sol vai brilhar. Um dia vamos voltar a ter luz, tudo vai voltar à normalidade, né? E cada um pode ver qual é o sol, qual é a luz que está faltando na sua vida. E eu estou dizendo isso com o seguinte pensamento. Algumas pessoas dizem, né, que a poesia, já que Leminski disse que era uma coisa inútil, mas a gente vê a utilidade de um poema. Eu sei de pessoas que desistiram de um suicídio por causa de um poema. Há pessoas que estão com sua vida vazia, numa pandemia como essa, e encontram prazer, encontram profundidade, dimensão interior, se refletindo nas palavras de algum poeta. Então, a gente poderia dizer, dentro da pergunta, que a missão do poeta seria o quê? Seria dar voz ao sofrimento humano, às alegrias, mas principalmente transformar as pessoas pela mudança de percepção, né? A poesia ela tem o dom de melhorar as pessoas. Quantas vezes eu já li algum poema, e acho que você também, o Nando, que a gente lê aquele poema e diz, puxa vida, eu não vou ver mais o mundo do mesmo jeito. E você decide agir de uma maneira diferente. E tudo aquilo foi graças a um poema. Verdade. Tem algumas pessoas aqui que entraram aqui. A Liliane Mendonça, lá de Curitiba, está mandando uma saudação aqui para todos. Grande o João Liliane. de Castro, lá do Pará, né, que está na frente das academias, fazendo até uma federação das academias da rede. Pará é muito grande, né, um continente. Aí tem que estar unindo. Então, vivo é este que circula, observa, propõe, divulga, aprende, ensina e vivencia o que a sociedade produz com toda a sensibilidade e o olhar poético de vocês, autores. O que é interessante isso quando você fala essa necessidade do poeta beber em outras linguagens artísticas é fundamental. Né? Inclusive para se alimentar. E a trajetória do cordelista, do poeta de cordel, se a gente for olhar a história dele, ele sempre buscou essa interseção com outras artes. Nando, Né? caiu de... Quando o cinema apareceu. Ô, Nando, sua internet aí... Nando, sua internet está picotando muito. Os poetas foram um bebê do cinema. Oi, não. Não, sua voz está picotando muito. Olha, minha gente, então, continuando aí, pegando a deixa de Nando e de Gilberto, olha, uma pessoa que está aí também, o João de Castro, lá do... Caiu. Lá de... Ele ainda deu tempo para avisar que caiu, você viu? Nando caiu de novo. João de Castro é lá de Belém, está nos assistindo. O poeta José Nascimento, Valdirene está dizendo ali que já leu o livro Capão Pecado. Valdirene, olha, eu já li outros livros de Ferréz, mas ainda não li Capão Pecado. Esse está na lista, viu, minha querida? Esse é o best-seller. Parabéns por você já ter feito essa leitura. Ed Maria, eu vi que está ali também. Adaécio Lopes também está aí. Então, Gilberto, Gracinha Souza, de Brasilândia, de Minas. Gracinha é uma poeta também. Nós temos muita gente aí
nos apreciando. Então, a gente agradece demais. Ezequiel Alcântara é um jovem poeta, Gilberto, promissor, rapaz. Li recentemente esse poeta que mora lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas é cearense, um jovem com 22 anos, completou a semana passada, e com uma poética boa, uma narrativa boa, fazendo filosofia na Universidade Federal Fluminense. Então, em breve, nós teremos, além de um poeta filósofo, um filósofo poeta. Isso coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Nando, você está só caindo, aí quando você cai, a gente assume aqui a coordenação, Gilberto. Voltei! Porque a gente não vai deixar ficar aí esperando nossos internautas esperando, né? Oi? Agora voltou, então a palavra foi? é você. Não sei o que tá vendo. A sua internet está ruim hoje, Nando. É isso. Ô, Nando, só para lembrar, outra pessoa que aposentou também. Não, tá cortando. Mas eu estava me referindo a essa ideia tá péssima. Ô, Nando, tá muito ruim, não tá dando para entender, não. Sai aí e volta de novo. Vamos continuar, né, Vanessa? Vamos continuar. Uma outra pessoa, Gilberto, que está aí, é o poeta também, João Paulo Resplandes, é um maranhense também muito engajado aqui e que busca aí pesquisar muito para nos oferecer um cordel também de qualidade. Então, Gilberto, neste fazer poético, eu acho que as pessoas vão se encontrando, o poeta vai se encontrando. Agora, você disse uma coisa que eu acho muito importante. Não, a poesia não está presa à métrica e à rima. A poesia vai muito além disso. A poesia, eu gosto de uma definição de Aderaldo Luciano. A poesia aflige todas as classes sociais. Ninguém tem aqui a pretensão, nós que fez cordel, já é chamado de poeta. E às vezes não, Gilberto. Às vezes a gente faz um texto narrativo só que não tem poesia. E às vezes é metrificado, 7 sílabas poéticas direitinho, dentro da regra, e não tem poesia. Isso. E você vê um outro que escreve 20 páginas em prosa e é um texto cheio de poesia. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós não somos uma classe escolhida, os poetas, chamados poetas. Nós não somos uma classe escolhida, não, a poesia está só com vocês. Não, às vezes tem um outro ali escrevendo que nem sabe que está escrevendo poesia. E quando você lê um texto daquela pessoa, você vai ver um tratado poético. Então, é preciso ter cuidado para a gente não ser tão pretensioso assim. Existe essa guerra também, às vezes, da parte... não sei se você está me ouvindo, Vanessa. Está ouvindo, está normal. Existe também essa briga tola, né? Esse preconceito também por parte de poetas do versos brancos, né? Sim. Mas, na verdade, o que a gente percebe, e são preconceitos bobos que não tem razão de ser. Na verdade, a gente vê que, por excelência, o poema é o lugar onde você encontra poesia, que a gente já descobriu que ele pode não estar com a métrica perfeita, pode não ter nem métrica, né? Pode não ter rima. Você pega, por exemplo, um poeminha pequeno, olha que coisa linda. Todos estes que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Se você for rigoroso na questão da métrica, isso aí está fora, isso não é uma trova, né? Isso não passa. Mas olha que beleza poética, isso aí, inclusive até se você tentar aperfeiçoar isso daí, vai terminar estragando, sabe? Porque ele já tá no ponto ali. Então é muito importante, eu quando converso assim com você, já percebi naquela live que a gente fez, que você tem esse olhar sensível, né? Porque verdadeiramente quem é o poeta genuíno,
ele tem essa percepção, que ele vai encontrar poesia num cordel, pode encontrar também num poema de versos totalmente livres, né, totalmente soltos, vai encontrar em qualquer canto. Você vai encontrar... O que é poesia, afinal de contas? Você já falou aí, poesia é beleza, né? Poesia é Beleza. beleza, poesia é beleza. Eu Poesia vou... é o mel. E Gilberto, você olha, vai encontrar isso em qualquer coisa, em qualquer lugar. uhum. Só para complementar esta sua colocação, olha, um escritor, poeta brasileiro, escrevendo sobre psicologia, Augusto Cury. Leia um livro de Augusto Cury, ele é um poeta e não tem uma rima lá, Olha aí, não olha tem aí. uma estrofe, e é livro de psicologia. Leia só Isso. um, porque só um É. você já tem a dimensão. Aldi, aí eu não sei se conhece, Aldi Carvalho está aí, viu, Nando? E outros poetas aí que depois Nando fala. Então, quem não conhece esse autor, leia para você ver o quanto ele é poeta, sem escrever uma estrofe, sem Sim, escrever um poema. sim, exatamente. Pois é. Então quer dizer, quando a gente fala sobre a missão do poeta, eu não sei se Nando já voltou aí, vou continuar falando aqui. Quando ele der um sinal, a gente para. Já voltou, já Nando. Quando a gente fala sobre a missão do poeta, eu fiquei pensando o seguinte, né? A missão do poeta e a missão do poeta cordelista, né? Quando eu pensei nisso daí, a missão do poeta cordelista. A gente sabe que o poeta cordelista, eu não sei se a gente poderia chamar isso de missão ou de obrigação, ele tem aquela missão, aquela obrigação de ser fiel ao gênero, né? De ser fiel ao gênero. Ele, por exemplo, ele tem que seguir aquela tradição. E enquanto eu meditava sobre isso, eu pensava o seguinte: qual foi a missão de quem escreveu O Pavão Misterioso? Qual foi a missão dos pioneiros do cordel, né? A gente vê que eles produziram beleza, é assim que eu vejo, eles produziram beleza, eles produziram coisas que divertiam, né? E quando eu estava assentado lá no batente, e você, Varnesi, estava lá no seu trabalho, que você já descreveu, naquela entrevista que eu fiz em verso a você, não é? Você estava lá no seu trabalho, que você começava a ouvir aquelas coisas bonitas, você estava lá encontrando uma forma de diversão. Era um brinquedo com palavras que no final terminou fazendo um grande bem e contribuindo para o grande cidadão e ser humano que você é, né? A mesma coisa aconteceu comigo. Mas que missão tinha em mente um Leandro Gomes de Barros e tantos outros poetas que deixaram obras maravilhosas, né? Então, o poeta nem sempre ele tem assim uma intenção explícita, né? Ele nem sempre ele tem assim em mente um objetivo, vamos dizer, por exemplo, pedagógico. Eu não acredito que nenhuma dessas obras famosas, clássicas, foram escritas com o objetivo de se transformar em... de se transformar... Nada é o seu. De se transformar em paradidático, entende? De estimular, não. Eles escreveram aquelas maravilhas, né? E isso terminou se impondo no campo da educação, terminou se impondo em outras formas de arte, né? Se impondo no cinema, no teatro. Por quê? Porque ele em si tinha uma beleza, tinha uma grandiosidade. Então eu acho que a poesia é exatamente isso daí, é como o sol do Mayakovsky, né? É algo que se impõe, é algo mais forte do que qualquer pressão que se possa fazer sobre ele, maior, inclusive, do que o próprio poeta. Eu acho, Gilberto, que o poeta deve estar sempre preocupado, nós, poetas, em escrever uma obra de qualidade. Isso. Não uma obra paradidática ou didática. Porque se você fizer... E aí vale para os poetas que estão nos assistindo, e para mim, e para todos que ainda virão na eternidade. Se você fizer uma obra de qualidade, inevitavelmente ela estará na estante da livraria e na estante da escola.
Exatamente. Machado de Assis está mais de 100 anos depois de sua morte, porque escreveu com qualidade. Por que Dostoiévski está hoje ainda atualíssimo? Porque Mas Varnesi, tem muitas coisas que estão na estante das escolas que não tem qualidade e estão, entendeu? Mas eu estou falando dos que têm qualidade. Repare que eu citei quem tem. Quem não tem, eu tá não lá citei de enxerido. Quem não tem qualidade está lá de enxerido, né? Né, Vanessa? Ou por equívoco de alguém. Tem esses caminhos aí que facilitam para muitas vezes obras que não têm a qualidade, mas por ter uma relação com os poderes, chegaram lá. Estão nas escolas. Agora, como a gente vem debatendo, essas obras elas se apagam, né, com o tempo. Isso. Elas não ficam plantadas, elas se apagam com o tempo. Então, eu acho que o grande trabalho do poeta, né, que vocês reforçaram aí, tem a ver com a qualidade do seu trabalho. E tudo isso que a gente está debatendo, da gente fazendo interseção com outras linguagens, no fundo, inclusive, é para que o poeta, ou que o escritor, possa dar um salto no seu trabalho. Porque ele não vai conseguir sair da caixinha se ele não conseguir fazer essa interseção, que é o grande debate que a gente faz no interior do movimento. Mas eu acho que uma das missões importantes que a gente já lembrou aqui, mas eu queria realçar, principalmente no momento em que a gente vive no mundo hoje, em que as pessoas que discordam são perseguidas, como agora, né, recente, um dirigente de uma ONG, né, que vem questionando, né, foi assassinado, e em muitos outros locais, né, do país, do mundo, são perseguidos, né? E eu acho que os poetas, que historicamente também que abriram a sua, como o Gilberto falou, que tem a tarefa e o dever de emprestar a sua voz, né, para propagar para o mundo inteiro o que ele consegue enxergar e ler a realidade, eu acho que temos uma tarefa muito grande de firmar forte nessas ideias. A gente sabe que a arte é independente. Eu acho que essa concepção de entender a arte como um elemento independente é fundamental. Independente do que a gente está lembrando é o seguinte: eu posso ser de um partido, apoiar esse partido chega ao poder, mas o poeta, o trabalho dele não pode estar prisioneiro dos que chegaram ao poder. Muito pelo contrário, ele tem que se distanciar, o trabalho dele tem que se distanciar, a arte dele tem que estar a serviço, inclusive, se alguém, inclusive, do partido dele pisou na bola, ele tem o potencial e a capacidade de, através de seus versos, dar sua opinião. Essa é a grandeza da arte, dela ser independente, né? E a nível do mundo, os poetas, os intelectuais buscaram muito a constituir, né, esse movimento de uma arte independente, né? Que a arte pode, sim, o poeta pode expressar sua opinião a todo tempo. E para terminar assim, é uma coisa que é importante, é possível o Estado incentivar um poeta que questiona aqueles que estão no Estado? Porque a tarefa da arte deveria ser essa, é de investir, é ter políticas para a cultura, né? Não é ter política para aqueles que estão ali comendo no seu pires. Não. É ter política para desenvolver a cultura, incentivar, seja qual for a opinião daquele poeta. Vocês acham que nós estamos próximos de um governo que pensa dessa forma? Olha, não entender, não. Estamos cada vez mais distantes, né? Quanto a isso, não há a menor dúvida. Há um retrocesso claro, né? Quanto à produção artística brasileira, quanto o apoio de políticas públicas. A redução de investimento na arte é uma coisa trágica. Nunca passou de 1%, 1,5%. Toda a história do Brasil, se a gente for olhar os orçamentos, não chega a 2%. É tanto que o movimento cultural, há 10 anos atrás, reivindicava 2% do orçamento para a cultura. Quer dizer, nunca foi prioridade. Nunca foi, sempre foram migalhas que caíram nas nossas mesas. E se a gente, como você falou, e se o poeta escrever coisa que diga um pouquinho, né, que nem possa tudo, que nem diga tudo, mas escrever um pouquinho que incomode,
Aí é que um edital aprovado para ele não vai ser nunca, né? É ao contrário, se não perder a cabeça, se não for decepado. Então, é uma tragédia, mas é por isso, Nando, eu também acredito nessa coisa que a arte deve ser independente e o artista também, para ele não, para a obra dele deve refletir um sentimento que está acima de qualquer pensamento político partidário. O que eu penso, que está acima do pensamento político partidário. Agora, não que não reflita sobre política, porque eu também acho um desastre, Nando, gente que não tem lado, gente que não assume postura. Nós temos que ter lado. A minha poesia tem lado. E eu não faço, Gilberto, a menor questão de esconder isso. Você não vai encontrar. Isso. Só se eu mudar muito, meu Deus, tomara que eu nunca mude. Eu não quero ser corrompido para minha caneta ficar babando ninguém. Não, a minha poesia tem lado. A minha poesia está do lado de quem é pisado, não de quem pisa. Pronto. Exatamente. Esta é a minha base, Nando. Está do lado do pisado, não de quem pisa. E do oprimido, como a gente diz. Do oprimido, não do opressor. Nunca, Gilberto, eu quero estar do lado de quem oprime. Nunca. Muito bem. Porque eu quero estar sempre do lado que eu possa dizer, não, eu tinha razão. Eu estava no caminho certo. Se você não estava, é um problema seu. É porque a gente tem que fazer essas escolhas, Varnesi. Na nossa trajetória, a gente tem que fazer essas escolhas. Não dá para a gente ficar assim em cima do muro, caindo para um lado, caindo para o outro. Então, a gente decide, eu estou aqui, eu estou vendo opressão, eu estou vendo aquele setor ser esmagado, aquele ser oprimido. Então, eu sou a voz, minha voz tá para esse lado. Isso é muito importante. Né? O poeta, ele precisa... Uma das coisas essenciais a um bom poeta é ele ter o dom da empatia, né? Uma vez que ele canta o que o povo sente porque não sabe cantar, né? Uma vez que ele é a antena da raça, como dizia o Ezra Pound, então ele tem que ter esse dom chamado alteridade, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro que sofre, né? E em momentos cruciais como esse que a gente está vivendo e que a humanidade já viveu, a gente sempre teve poetas, teve artistas que usaram a sua arte para a promoção do bem, né? Que deram grande contribuição para que aquele momento, né? Você vê, por exemplo, você estava falando aí em Dostoiévski, a gente sabe, por exemplo, a influência que Dostoiévski teve quando ele escreveu a sua obra Casa dos Mortos, que provocou lágrimas no país inteiro, na Rússia, e o rei chorou, o imperador chorou, todo mundo. E aquilo ajudou, né, a mudar aquela situação, para que as leis mudassem, para que as leis fossem mais humanas. A mesma coisa aconteceu com a obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, que você já fez um livrinho, né, Varnesi? Não, quem fez foi o Clevson Viana. Foi o Clevson Viana, pronto. Foi. Então, veja só, a arte sendo utilizada para transformar o ser humano, mudar a situação da humanidade. Então, em momentos cruciais como esse, é muito importante que o poeta tenha uma posição. Eu me lembro que disse o poeta Dante Alighieri, ele disse, segundo ele, lá no livro Inferno, ele disse que lá no inferno o canto mais quente, né, o canto pior, é para as pessoas que em tempo de necessidade se mostraram neutras, pretenderam ser neutras, né, que na verdade não é. E o poeta, então, se ele tem essa sensibilidade humana, né, então ele vai ver, por exemplo, como aconteceu com Manuel Bandeira, vamos aqui pegar um exemplo, e de repente vê lá algo se movendo no lixo, no lixão, e ele começa a ver aquilo, né, e depois ele descobre que aquilo não era um gato, não era um rato, aquilo era um homem, meu Deus, né, escreve um poema, O Bicho, né, O Bicho. Então, por quê? Porque a poesia, ela não vai falar só do que é bonito, ela não vai falar só daquilo que todo mundo concorda, não, ela vai falar também, vai chamar a atenção da população, dos seus leitores,
para pontos obscuros da sociedade, né? Para coisas terríveis. E quando o poeta faz isso, ele está sendo realmente a antena da raça, ele realmente está cumprindo uma missão muito importante, que é a de melhorar a sociedade e transformar o ser humano. Ô, Nando. O nosso tempo está chegando. E, eu ia só lembrar algumas pessoas que estão opinando aqui, que estão participando do debate, Vanessa. Daqui a pouco tu fala. O Aldir Carvalho aqui está reforçando essa ideia de que a poesia, né, a vida vai se compondo, né, o sentimento e tal. O Márcio Roberto mostrando aqui que é inaceitável os artistas votarem em candidatos reacionários. O Gonçalves Júnior aqui diz que exatamente o poeta não pode ficar em cima do muro. O Domingos, cadê Domingos Toscano aqui também? Diz, verdade, poetisa, já sofri muitas retaliações por ser crítico nas minhas poesias, se referindo a alguém que fez alguma postagem aqui. O Adaécia Lopes está preocupado aqui com minha queda na internet, está mandando, bora, Nando, levanta, sai do canto, né? A Narilda, olá, meu poeta preferido, Vanessa. Aqui, minha irmã também está aqui, ó, Mauricleia. O Edemilson Santini, que esteve já aqui no Cordão em Movimento, diz, eis que a missão do poeta é, com toda a certeza, caminhar na travessia. Deixa eu ver agora, eu estou na travessia. Reavivando a proeza. De trazer renovação, fazer da inspiração uma história de grandeza. Ainda não estou muito bom da vista, não. Eu fiz a cirurgia, mas você precisa usar o óculos de qualquer maneira. Era 15 mil para deixar de usar óculos, 7 para cada olho. Aí o negócio... 7.500. Porque o debate do SUS que a gente não entende. Esses tipos de cirurgia, você tem que pagar para usar um material que de fato vai corrigir a sua dificuldade. Mas, infelizmente, a desigualdade é tão grande que as pessoas vão ter que ficar com a doença nos olhos porque não tem dinheiro para pagar. 15 mil conto, 7 mil e pouco cada olho. Mas a gente está aqui, né, nesse bate-papo, no Cordão em Movimento, agradecendo a participação de todo mundo. Eu estava divulgando a campanha que a gente está fazendo no agosto cultural, foi quando eu caí, não foi? Deu para entender? Não. Nós vamos fazer um sorteio agora durante o mês de agosto. Vamos ter o prêmio de 30 cordéis de aluzeiro, de 20, de 10, e mais essa obra de Valdereda aqui, um pintor do Rio Grande do Norte, aqui de Natal, muito bonito, o boi, lindo demais, para colocar aí na sala da casa de vocês. Certo? A gente vai divulgar e a gente está fazendo essa campanha, Vanessa, é porque o dinheiro foi acabando, né? Nós entramos na Leão de Branco, ganhamos vários prêmios, mas só que muitos dos prêmios você tinha que fazer as aquisições das coisas. Não era o dinheiro livre para ficar para a estação, para a gente torrar da forma que queria, não. Então, a gente teve que adquirir. Então, o pouco dinheiro que ficou, a gente sustentou do ano passado até agora, o mês de maio. Agora, a gente já procura recursos para justamente colocar em ordem a estação. Abrimos a estação a partir de ontem, já começamos na parte da manhã, certo? Foi o único local ali no centro que fez realmente um fechamento até agora, desde março do ano passado. E estamos abrindo agora, que é para ver se a gente aumenta um pouco as vendas dos materiais, que é para garantir as despesas do espaço, né, e dos custos que a gente tem. Então, essa rifa que a gente vai fazer vai ser pelo Pix de R$10, você concorre a 4 prêmios. Né? Então, a gente vai divulgar para as pessoas que queiram ajudar, colaborar e contribuir com o espaço, que é um espaço alternativo, independente, que só tem dinheiro público quando a gente é aprovado nos editais. Como não tem os editais ainda, a gente é pela venda e pelos colaboradores. Né? Então, depois a gente vai divulgar e aqueles que quiserem ajudar, contribuir, estamos aí. Né? E aí a gente partiria para as considerações finais, aí Vanessa já falaria o que ia colocar, que eu terminei atrapalhando aí o raciocínio dele, Gilberto também, e a gente agradece a participação de vocês, que estão sempre presentes aqui, na hora que é chamado, sempre colaborando com esse espaço, que é mais um espaço de debate sobre o cordel, inclusive com as outras linguagens, né, artísticas,
que é o que a gente acredita. O cordel não pode ficar dentro de um quadrado, ele tem que interagir, né, e fazer a interseção com essas várias linguagens, que é para a gente sobreviver e ajudar no desenvolvimento da arte no nosso país e no mundo. Um grande abraço aí. Eu queria só falar aí para os nossos amigos internautas que eu estou lançando esse novo livro, né? Entre Lágrimas e Sorrisos. E aqui tem um poema que eu fiz justamente falando daquilo que eu não quero estar com os vencedores. Permita-me só 2 estrofes, eu acho que dá tempo. Então, é um mote, Gilberto. Não desejo estar com os vencedores, decidi pelo lado da razão. Diz assim: se eu vivesse na época de Jesus, estaria contrário àquele império, do sinédrio outro poder deletério, responsável pelo mestre e a cruz. Esse homem, considerado a luz, padeceu a pior perseguição, mas venceu por sua ressurreição o poder dos cruéis acusadores. Não desejo estar com os vencedores, decidi pelo lado da razão. Nosso mártir, chamado Tiradentes, foi traído, entregue e enforcado, mas Silvério dos Reis ficou manjado por trair os leais inconfidentes. O Dentistas, por gestos contundentes, transformou-se no herói desta nação. Já Silvério é lembrado na questão como Judas, o rei dos traidores. Não desejo estar com os vencedores, decidi pelo lado da razão. Ao olhar para a Índia, não me esqueço do seu líder maior, Mahatma Gandhi, personagem histórico que se expande na memória comum, ganhou apreço. A bondade de Gandhi é o começo do combate à Suez exploração. Por ingleses foi posto na prisão sem ceder aos nefastos invasores. Não desejo estar com os vencedores, decidi pelo lado da razão. Gilberto, eu aprendi que nós, poetas, e Nando é um dos que já tem essa prática, que a gente precisa se prestigiar uns aos outros. E é por isso que onde eu vou, eu faço questão de falar dos amigos que produzem, de um Aldir Carvalho, de um Josué Gonçalves de Araújo, de um Edi Maria, de uma Lucineide, que está começando no cordel agora, de uma Cleusa Santo, porque, Gilberto, quando a gente fortalece o trabalho do outro, o nosso trabalho está sendo fortalecido automaticamente. Quando eu vejo que a Estação do Cordel acolhe sempre tão bem um jovem como Ezequiel, que está aí nos assistindo, que não conhece ainda a estação, mas vai conhecer, mas como a estação acolhe bem todo mundo, eu vejo que que é também uma missão nós, dos poetas que chegamos há mais tempo. Porque imagine, se Ezequiel manda um cordel para mim, ele que está começando, e eu não dou importância nenhuma, ou ainda falo mal de um trabalho dele, se fosse o caso, que não é, mas ainda falo mal, que incentivo essa pessoa terá, né? Isso. Assim como a poesia salva, como você falou agora há pouco, a poesia também pode matar, um agente da poesia pode matar, pode frustrar um poeta e nunca mais ele escrever. Então, é nossa missão ser do bem, é nossa missão divulgar uns aos outros, aos parceiros, divulgar editoras e pessoas que estão, como Josué, que criou a Areia Dourada e está aí na senda, publicando, levando o cordel, levando a literatura adiante. Então, é isso, Nando, eu quero agradecer. Até para os Estados Unidos, né? É internacional, né, Nando? Os meus 4 últimos livros foram publicados por lá, aqui, Nando. O Encontro dos Diferentes, ó. Muito bom. Esse aqui, de Jesus, esse aqui é minha estreia na prosa, né? Meu primeiro livro em prosa. Aí eu não tenho, não. Mas eu mandei, Nando. Que é isso? O de Jesus, não. Oi? Ah, não, né? Foi o azul. Então vai pegar em breve aí. Então, o Josué criou uma editora, Edi Maria tem editora, você vê que os poetas estão tudo danados, né, Nando, produzindo. Gilberto, aqui no Nordeste tem várias já. Também. Aí no Nordeste tem várias, né?
E Gilberto caiu antes da hora, hein, Nando? Então, Foi. minha gente, vocês aí que estão nos assistindo, também produza e consuma a literatura dos poetas, sobretudo nesse tempo de pandemia, que a coisa não está fácil, não, para viver só de literatura, né, Nando? A coisa está muito O que é interessante, o que é interessante também socializar, porque tem muitos poetas que vivem da sua obra, do seu trabalho, que não tem outro emprego, né? Com o caso de Varnesi, ele é escritor e vive do trabalho dele, então muitos poetas precisam, inclusive nesse momento que está vivendo, que suas obras sejam consumidas, que as pessoas possam colaborar. A colaboração e ajudando um poeta, um escritor, é adquirindo a obra dele, né? Porque não tem dinheiro público na maioria das produções das obras do poeta. Como o Varnesi lembrou aí, são várias editoras que foram criadas pelos próprios poetas, que é justamente para ver que circula a venda, né? E o que se arrecada circula para dar sustentação aos próprios poetas. Né? Porque muitas vezes, quando uma grande editora pega um trabalho de um poeta, vai dar um percentual de 8%, de 10%. Né? A grande maioria não fica na mão do poeta. Então, quando o poeta desenvolve seu próprio trabalho e sai na raça para levar a sua obra, é importante que a gente dê um total apoio, divulgue e ajude as pessoas a consumirem. Tá? Eu sou um consumidor. Os vejo, sou consumido, minha poesia é consumida, graças a Deus. Claro que a gente precisa divulgar muito mais, né, Nando? Até atingir mais gente, né, Gilberto? Mas também consumo e prestigio os nossos colegas, e não só os colegas, prestigio a literatura, que eu preciso ler outras coisas além do cordel, para que a gente cresça, se alimente e produza um cordel de qualidade, dê de volta à sociedade. Gilberto, bem-vindo de volta, é com você, autarquia. Certo, minha gente. Dando continuidade à sua palavra, eu diria o seguinte, Varnesi, a gente não pode ver os amigos poetas como concorrentes, como pessoas que vão apagar o nosso brilho, entende? Isso não pode existir. A gente sabe que isso era uma prática, infelizmente, aconteceu na história do cordel, né? Um cordelista tentando passar a perna no outro, e aconteceu também na história da literatura universal. Depois que Dostoiévski morreu, Tolstói disse que tinha uma grande admiração por ele, mas enquanto estavam vivos, ambos não se cheiravam bem, né? Principalmente o Tolstói, que era religioso, não via muito, via ele como um concorrente, provavelmente, né? Então, infelizmente, isso acontece, e um, ao invés de dar a mão ao outro, tenta derrubar, né? Isso termina prejudicando a todo mundo, porque tem espaço para todo mundo, né? E eu gostaria de finalizar, Nando, se você me permitir, vai lá. Lendo aqui as estrofes de um poema meu, algumas estrofes, que resumem um pouco o que eu penso a respeito da missão do poeta e do artista. A arte é a expressão do eu, ao indivíduo da voz, rompe o incômodo silêncio da insatisfação atroz, mas precisa evoluir, cada vez mais emergir como a expressão do nós. A arte em si satisfaz a quem lhe dá expressão, mas para muitos artistas também esse é o ganha-pão. Dons e negócios à parte, de incentivos vive a arte, pois nobre é sua missão. A arte em si é inútil, mas é uma necessidade, pois precisamos de fugas do excesso de utilidade. Sem arte se morre a míngua, e empobrecemos a língua sem a sua liberdade. Todo artista é uma ostra, a arte o arenoso grão, que por fim vira uma pérola, trazendo satisfação. Em inexplicável magia, da doce faz poesia, cerra as grades da prisão. Não falo do pão e circo, das migalhas do poder, cujo fim é alienar e as multidões entreter, mas da arte genuína, que ao bem maior se destina, transformando o nosso ser.
Sem a camisa de força e o gardenal da censura, deve a arte circular para pôr fim à loucura de quem tem olhar mesquinho e põe pedras no caminho dos que semeiam cultura. Dois remos do mesmo barco, a arte e a educação, têm papel fundamental na humana evolução. Dão reforço à estrutura que fundamenta a cultura. A arte é mais que diversão. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra poética, da marcha, também da dança, do canto, da dialética. Ao homem traz transcendência, quando exprime a consciência alicerçada na ética. Jamais a mão invisível do mercado sorrateira irá se abrir livremente para a arte sem barreira, mas dedos entrelaçados, numa ciranda irmanados, farão arte verdadeira. É isso aí, é um manifesto. É um manifesto. Vai virar um manifesto aí, da temática aqui. Vamos divulgar, vamos divulgar. Ei, gente, a gente agradece a presença de todos vocês aí, da turma que está participando aqui, né? Também com as questões. Estamos aí. E na quarta-feira estaremos de novo aqui, certo? Cordel em Movimento, né? Uma organização da estação do Cordel, com a participação aí de Aderaldo Luciano aí na curadoria. Agora vamos terminar com... Só pensa no mar, quando no mar navega, só pensa na terra chegar, marinheiro na terra. Só pensa no mar, quando no mar navega, só pensa na terra chegar. Meu canto é quem guia o impulso da onda que faz o oceano emitir seu marulho. Meu canto supera do mar o barulho que faz com que a tempestade se esconda. Meu canto é quem exige que o mar lhe responda e chama a tormenta pra lhe acompanhar. No dia que emudecer meu cantar, a própria garganta da água se enterra e eu faço tremer o alicerce da terra, cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, ai, oi, cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, ai, oi, cantando galope na beira do mar. O vento passando através de uma mata, arrancada das árvores suas folhagens. A força do rio, conte dentre imagens, liberta-se quando ele cai em cascata. Toda a natureza tem a força exata que leva o mundo a se transformar. Nenhum ser vivente consegue escapar. A lei natural que governa não erra. E eu faço tremer o alicerce da terra, cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, ai, oi, cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, ai, oi, cantando galope na beira do mar. Se um dia você passeando na praia ouvir um concerto solene e profundo, como se houvesse no ventre do mundo uma orquestra que lá se oculta e ensaia, você feche os olhos, se beijar e caia de joelhos na areia e comece a rezar. Pois quando essa voz principia a soar, no céu e no inferno o portão se descerra. Sou eu abalando a alicerce da terra, cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, ai, oi, cantando galope na beira do mar. Ai, 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 cantando galope na beira do mar. Oi, ai, oi, cantando galope na beira do mar. O mar é um cofre de imensos segredos, naufrágios, tormentas, batalhas e dores, desastres, mistérios, miragens, terrores, sepulcros, cavernas, abismos e medos. A terra é uma arena de tristes segredos, miséria, doença, infortúnio e pena, maldade, violência, tortura e azar, golpes, traição, assassínios e guerra. E eu faço tremer o alicerce da terra, cantando galope na beira do